Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Délio Policarpo, Lei da Atração, né? E como quem já está me acompanhando há mais tempo e sabe, nós estamos começando um trabalho também sobre espiritualidade, mecânica quântica, e agora nós vamos começar um trabalho sobre coaching financeiro, né? Falando sobre educação financeira, porque eu percebi que a maior parte das pessoas que procuram mecânica quântica, lei da atração, quase sempre, na maioria das vezes, é por causa de condição financeira, aperto que a pessoa está passando, está num sufoco e tal. Então, tem que resolver esses problemas aí do dia a dia relacionados ao dinheiro, né? Então, se você não é inscrito, você tem interesse, né, em resolver esse problema aí na sua vida, caso você tenha, inscreva no canal, marca o sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar um novo vídeo aí. Eu vou explicar sobre técnicas que eu utilizei em 7 anos para transformar minha vida financeira. Vou falar sobre isso, né? Mas esse vídeo de hoje é um vídeo especial, que é o primeiro vídeo dessa série de vídeos, contos e histórias que eu vou começar. Por que eu resolvi falar sobre isso, pessoal? Porque é o seguinte, as pessoas, o subconsciente, ele absorve melhor histórias. Ao invés de eu ficar só falando, explicando teoria e tal, quando você fala uma história, explica em detalhes, o seu subconsciente absorve melhor. Isso vem bem a calhar no nosso conteúdo, né? No nosso propósito, que é levar expansão de consciência e libertação financeira para as pessoas, né? Até Jesus Cristo mesmo, ele usava parábolas, né? Histórias para explicar as mensagens que ele tinha que passar para a população, né? E só para frisar aí, né, relacionado à mecânica quântica, o nosso grande mestre é Jesus Cristo, né? Ele que colapsava a função de ondas assim, ó, no estralar de dedos. Só que naquela época não se falava, né, colapso da função de ondas, não se falava mecânica quântica, nada disso, senão ele era até queimado. Se falava o quê? Ele contava histórias e tal, para explicar as coisas e fazia milagres, né? Então não falava o linguajar que a gente utiliza hoje, mas é a mesma coisa, né? Mas vamos lá então. A nossa história de hoje, nós vamos falar sobre. No finalzinho eu vou explicar um caso real que aconteceu, mas no começo eu vou contar apenas a história mesmo, o conto, né? Que fala sobre o comodismo, o tanto que o comodismo, a zona de conforto, pode ser destrutivo, né, na sua vida, uma âncora que vai te impedir de progredir, né? Havia um empresário em que a empresa dele sempre ficava estagnada, ela não crescia, ela sempre ficava ali naquela zona de conforto e tal, e ele queria obter grandes resultados, mas sem abrir mão da zona de conforto que ele tinha. Só que o subconsciente dele sempre boicotava o crescimento dele e ele não entendia o porquê que isso acontecia. E aí ele foi tirar ideias com o pessoal da cidade, o pessoal indicou ele um grande sábio zen que morava por perto lá, e ele procurou esse sábio, né? Depois de dias e dias procurando, que era um sábio muito difícil de ser encontrado, ele consegue encontrar com ele. E aí os dois conversando, né? O sábio fala ele: não é tão simples assim. Toda mensagem, para ela ser absorvida, ela tem que ser sentida no coração. Você tem que fazer a transição de mente para o coração. Então, vamos fazer uma viagem. E durante esse processo, durante essa viagem, você vai receber informações que vão fazer com que você entenda tudo isso que eu tenho para passar para você. E os dois saíram numa peregrinação, uma caminhada longa, e durante esse percurso nada acontecia. E o empresário foi ficando incomodado com aquilo. Ô grande sábio, vai demorar muito ainda? Ele vai, mais alguns dias, mas nós já estamos quase chegando. E continuava aquela caminhada, né? Foi até que eles entraram numa região desértica e atravessaram essa região e a comida acabando, a água acabando, né? E eles encontraram uma cabana, né? Depois de dias andando. E nessa cabana vivia um casal e 2 filhos, né? Eles entraram lá e tal, foram muito bem recebidos pela mulher. E
o empresário perguntou, você vive sozinha aqui? Aí ela, não, vive eu, meu marido e meus filhos. E onde está o seu marido? Aí ela, está deitado na rede, ali fora, na sombra, descansando, porque a região aqui é uma região muito boa, uma região muito fértil, e nós temos uma, uma vaquinha que nos proporciona praticamente tudo que a gente precisa. Então, meu marido cuida dessa vaquinha, cuida da nossa horta, e agora nesse momento ele está descansando. Bem, e aí o sábio deu uma volta, né, na região, foi lá, conversou com o marido da senhora, eles conversaram na sombra lá, bateram um papo, e aí ela levou um queijo para eles e um copo de leite, né? E ela pediu desculpas, né, que infelizmente só tinha aquilo para oferecer. Eles estavam morrendo de fome, de sede, ficaram muito gratos, né? Eles beberam aquele leite, comeram aquele queijo e seguiram viagem, agradeceram ela e tudo mais. E aí, passado alguns minutos de caminhada, o empresário vira pro sábio e pergunta para ele: e aí, falta muito para a gente chegar no nosso objetivo? Aí ele, não falta, a gente praticamente já chegou. Mas e qual é a lição que até agora eu não aprendi? Perguntou o empresário. Você vai aprender, eu vou te explicar. Faz o seguinte, mas tem uma condição para você entender essa missão. Essa missão é valiosa. Você vai fazer o que é necessário? Aí ele, faço sim. Vai fazer mesmo? Porque isso vai transformar a sua vida. Ele falou, faço, pode falar que eu faço. E ele estava cansado, né, de toda aquela viagem, estava arriscando, né, a fazer qualquer coisa. E aí ele volta, o sábio, né, vira para ele e fala o seguinte, agora já está à noite, você vai voltar lá naquela fazenda e vai trazer aquela vaca para cá. Quando chegar aqui com ela, eu vou te explicar o que é para a gente fazer. E aí ele fez isso, né, todo animado, né, que realmente agora ia descobrir o segredo para deixar ele cada vez mais rico, fazer com que a sua empresa prosperasse. E aí ele chegou com a vaquinha lá, o sábio levou ela bem na beirada do barranco e falou com ele, empurra ela barranco abaixo. Aí o empresário, sábio, claro que não. Olha lá, é a fonte de renda da família. É daqui que eles tiram todo o sustento deles, o leite para fazer o queijo, o leite para tomar no café da manhã, o leite para tomar na parte da tarde. Todo o sustento daquela família está aqui. Aí ele, você confia em mim? Aí ele estava cansado já, né, de todo aquele percurso. Confio. Então empurra ela morra abaixo. Mas é você que tem que empurrar. Isso é um trabalho seu. Você que vai ter que aprender a lição, não sou eu. E aí ele pegou aquela vaquinha e empurrou ela morro abaixo e eles escutaram os gritos dela batendo e pá, lá embaixo. E a vaquinha morreu. E aí o empresário olha para o mestre e pergunta, então, para o sábio, né, qual é a mensagem? Aí ele falou assim, agora você vai voltar para casa e você vai descobrir qual é a mensagem. Então vamos voltar para casa. Aí ele, não acredito que o senhor me fez matar uma vaquinha sem motivo algum, uma vaquinha que sustentava uma família. Eu quero essa mensagem agora, eu quero essa informação agora, que eu vou passar lá e vou conversar com o pessoal da casa. Ele, não tem mensagem, é só isso. E ele ficou sem entender, ficou revoltado, xingou o sábio e voltou rápido para casa, nem esperou o sábio, pegou o caminho de volta, E ele remoeu isso por vários anos, até que um dia ele criou coragem. Foi numa fazenda, comprou a melhor vaca que tinha, colocou na caminhonete, pegou a estrada, isso anos passados. E ele voltou nesse mesmo endereço para entregar essa vaquinha lá para o pessoal. Chegando lá, ele chegou numa porteira enorme, onde tinha apenas uma porteira daquelas de arame farpado. Dessa vez tinha uma porteira enorme, de madeira maciça e tal. E aí ele tirou a trava, entrou e ali ele andou por mais alguns quilômetros até chegar na primeira casa. Quando chegou na primeira casa,
Não era um casebre, era uma mansão enorme. Veio uma senhora para atender e ele perguntou, aqui que mora a dona Lia, mas o seu Chico? Aí a pessoa que veio atender, né? Falou assim, é sim, é meu pai e minha mãe. Ah, seu pai e sua mãe? Aí ele já deduziu, ele deve trabalhar de empregado, né? Na casa. Então, me leve até eles, por favor. Claro, levo sim. E aí ele levou ele até na sala da mansão lá e buscou, né, suco, vinho, perguntou tudo que eles queriam, né? Porque o seu Chico, mas a dona Lia ainda ia chegar ainda, eles não estavam lá e tal. E ele ficou lá aguardando e nesse período ele ficou passando mil coisas na cabeça dele, né? E aí ele, quando é fé, chega o dono da fazenda e a senhora, né, esposa dele, e ele bate o olho e reconhece o dono da fazenda e a senhora também. Era aquele mesmo casal que tinha atendido eles há meses atrás, anos atrás, né? E ele pergunta, o que aconteceu com vocês? Eles ganharam algum prêmio e tudo mais? Aí a senhora disse, ganhamos sim. Oh, que bom que você ganhou, que prêmio, que é loteria, o que foi? Não, foi dois anjos que apareceram em nossas vidas alguns anos atrás. Aí ele assustou, anjos? Como assim? Vocês tiveram uma visão e tudo mais? Não, respondeu ela. Passou aqui um empresário e um senhor, assim, até vestido de forma simples e tal, e depois desse dia, eles conversaram muito com a gente, deram vários conselhos. E depois desse dia, a nossa vaquinha ela foi encontrada morta num barranco, com o pescoço quebrado. E aí meu marido foi até lá, pegou a vaca e abriu ela, tirou toda a carne que estava lá, tirou tudo que dava para aproveitar, colocou numa caixa e levou para a cidade mais próxima aqui, vendeu tudo lá e trouxe, pegou o dinheiro e comprou sementes para a nossa família. E a terra aqui ela é muito fértil, então ao invés da gente apenas comer o feijão, comer a soja, comer o arroz, o milho, nós resolvemos tirar uma parte para a gente alimentar e outra parte para a gente cultivar. E nós descobrimos que a terra aqui é muito fértil e a água ela é abundante. E começamos a prosperar, a crescer cada vez mais. Resolvemos comprar as fazendas ao redor e a gente foi crescendo, evoluindo. Nossos filhos, mandamos eles para a escola e eles estão fazendo faculdade e estão se preparando para ajudar a gente aqui. Porque igual a gente precisa de mão de obra habilitada, mão de obra qualificada, né, que diz, para fazer o serviço. E resumindo, a gente, graças a carne dessa vaca, é que a gente teve essa ideia, né, de cultivar, até mesmo porque se a gente não tivesse o dinheiro para a gente comprar essas sementes, a gente não teria descoberto, né, que a terra aqui era tão fértil, né? A gente estaria com a vaquinha até hoje. E hoje nós temos aí centenas e centenas de cabeças de gado fornecendo leite para tudo que a gente precisa aí com abundância. Temos um pomar maravilhoso. Então, e tudo isso aconteceu quando a vaquinha morreu. E, por coincidência, quando passou o sábio e o empresário aqui. E aí, dito isso, o empresário se iluminou, ele percebeu qual era a mensagem que o sábio queria passar para ele. Ou seja, é necessário, né, que a gente saia da zona de conforto para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, né? Fazendo sempre a mesma coisa, você vai obter sempre o mesmo resultado. Às vezes você tem que arriscar, você tem que fazer algo diferente para que você possa crescer, para que você possa mudar a sua vida, né? Isso é muito bacana. E o fato real que eu tenho para contar para você está no livro A Reconexão, ou Cura Reconectiva, de Eric Pearl. O que ele narra lá? Tem um grupo de pessoas que trabalhavam numa empresa que estava processando a empresa e estava esperando uma indenização alta. Nesse meio tempo, elas estavam em casa
e recebendo o salário sem trabalhar. E elas tinham desenvolvido um problema na mão, tipo uma LER que a gente chama aqui, né? Lesão por esforço repetitivo. E aí elas foram lá no Eric Perk, ele trabalha com cura reconectiva, né? Tem gente que fala cura quântica, mas não é a mesma coisa. E aí o que acontece? Ele fez o trabalho e não dava resultado do trabalho de forma alguma. E aí ele começou a conversar com essas pessoas e perceberam que naquele grupo, aquelas que estavam recebendo o benefício e que estavam esperando a indenização, elas não se curavam. E as outras que não estavam recebendo benefício, que também não estavam esperando indenização, elas se curaram. Então ele percebeu que era o subconsciente que estava atrapalhando a cura. E é isso que eu queria passar para vocês. Que às vezes você tem que buscar lá no seu subconsciente o que está acontecendo com você, o que está te travando, o que está atrapalhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Às vezes é uma falsa ilusão, é um falso ganho, né? Uma coisa que você acha, um benefício que você acha que está tendo, mas na verdade você não está tendo. Você pode até ficar assustado com o que eu vou te falar, mas tem pessoas que buscam o sofrimento, buscam a tristeza para receber atenção, para receber carinho. Tem pessoas que buscam a doença para receber benefícios. Tem pessoas que se esforçam. Por exemplo, tem um problema de coluna ou um problema na perna e está encostado no INSS. E a pessoa trabalha normal e tal. Aí chega um dia de fazer perícia, o que a pessoa faz? Ela vai lá, se esforça de maneira errada, forçando a coluna, forçando a perna, para causar aquele inchaço, aquele problema, para chegar na perícia e a pessoa passar na perícia, para continuar recebendo o benefício. E mal imagina ela que essa atitude dela pode deixá-la numa cadeira de roda, pode causar um problema muito grave depois. Ao invés dela optar pela cura e trabalhar pelo seu próprio sustento, ela opta por receber aquele dinheiro que está na zona de conforto ali, né, e permanecer doente. Só que ela acha que tem o controle sobre a situação. Vou receber esse dinheiro e ainda vou ter um extra por fora. Ela não cogita a possibilidade de que ela está buscando aquela doença para ela e que uma hora aquilo pode ser definitivo e ela pode não ter mais qualidade de vida, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa é a nossa história. Vocês desculpem aí que eu acabei demorando demais, mas é uma história que tem que ser explicada em detalhes para que seu subconsciente absorva e você entenda que às vezes o que está atrapalhando o seu crescimento é aquela pessoa que está ali do seu lado, te empurrando para a zona de conforto ou te segurando lá, ou às vezes essa pessoa é simplesmente uma muleta que você utiliza como desculpa para não crescer. Ela que é o seu obstáculo, né? O obstáculo para o seu crescimento. Então é isso. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, compartilha, dá aquele like aí para fortalecer o canal. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e namastê.